começar, não sei o que é isso, por quê? Aí tem que mandar só uma mensagem para Regina, bom, ela tá aparecendo aqui, se qualquer coisa eu tento entrar de novo, beleza? Bom, boa tarde a todos, sejam bem-vindos aí a uma reunião, né, do grupo, não é preconceito não, Regina, foi o que o Google avisou aqui, mas aparentemente ele mudou de ideia e você ficou mantida aí na reunião, certo? Mas, né, estamos, né, reunidos aqui hoje, né, infelizmente não presencialmente, né, para né, tomar um cafezinho juntos e estar ali na rede, na mesa do Mangue, certo? Mas, por outro lado, a gente tem a oportunidade de ter, né, pessoas aí de outros locais do estado e até de fora do estado também. Então, a gente dá as boas-vindas aí a todos, certo? Esse grupo, né, a gente já vem se reunindo, né, há alguns anos, né, como eu falei, normalmente no centro da cidade de Recife tem, né, uma galera, né, bem diversa aí, assim, tem o pessoal né, desde exatas, biologia, saúde, humanas, certo? E a gente tem tentado, né, nesse período de isolamento, fazer as reuniões, né, acontecerem virtualmente e, novamente, eu reforço para quem não estava na outra reunião, assim, todos os grupos praticamente, assim, imagino, da BC2, certo? Estão se reunindo virtualmente. Então é uma oportunidade, eu tenho circulado alguns avisos, de vez em quando é tanta reunião que eu acabo passando batido também, eu não tô bem, né, cuidando bem de não ficar no WhatsApp toda hora, então às vezes eu passo batido algum aviso de reunião, mas eu tenho encaminhado, né, lá no grupo da gente, se você ainda não está no grupo do WhatsApp, né, e quiser entrar, fale conosco, certo? Fale comigo aí, o Kenneth, enfim, bota no chat aí que a gente manda o link, não é um grupo chato, certo? Talvez por outras medidas seja um grupo chato, porque a gente não, né, não tem muita polêmica, não tem, é mais para realmente focado aí no assunto, né, da temática do, né, fé e ciência e para avisos, né, da reunião do grupo, certo? Hoje, não tem mensagem de bom dia, isso é importante reforçar, né? Quem der Puxa mensagem de vida. bom dia, eu na hora chuto do grupo, certo? Mas, né, hoje a gente vai começar, né, a nossa, reunião de junho aí, né, vai ser dividida em duas partes, porque a gente vai começar a tratar sobre esse livro, né, A Origem, né, que apresenta 4 visões, né, sobre, né, as origens, né, de acordo com a interpretação bíblica. Existem, né, até mais visões, sei lá, né, Maelson pode botar aí, eu não me lembro agora um número, mas tem um número bem, alguém chegou a listar um número N aí bem razoavelmente alto, ele comentou uma vez comigo, certo? Mas essas são as 4 visões, né? No próprio começo do livro, isso é apresentado, né? Essas são, vamos dizer assim, as mais populares, ou as mais que, digamos assim, agregam talvez né, majoritariamente os cristãos, e aí a gente vai, né, dar uma passada, né, a ideia, né, o Tiago vai dar uma, né, explicada aí, vou já apresentá-lo, certo? Mas, de forma geral, né, a gente quer dar, né, digamos assim, a atenção para cada uma das visões, né, e aí, né, ter um momento de discussão. Então, fica à vontade também de fazer uma pergunta, tal, sei lá, se não tiver funcionando seu microfone, tiver com vergonha e tal, você bota no chat, se quiser, eu vou estar de olho, né? Ou se você, como somos poucos aqui, né, eu não vejo problema de você liberar o seu microfone, né, pede, né, uma parte aí, certo? E na hora talvez assim faça mais sentido, porque você falou isso aqui agora nesse slide, sei lá, alguma coisa do tipo, né? Mas a ideia também é a gente ter uma discussão, certo? Então o Tiago vai falar, mas, né, também a gente tem um momento de discussão, né? Vamos, né, tocando aí, vendo como é que vai se desenrolar, certo? Então, né, hoje a gente tem a honra de receber Tiago, certo? Tiago tem coordenado o trabalho de grupos de estudo, né, na ABC2, certo? Então, ele tem supervisionado aí todos os líderes de grupos e montado as estratégias, acompanhado. Então, é importante vocês saberem que tem um, né, acompanhamento desses líderes. A gente tem, né, inclusive, iniciativas como ano passado, né, teve um encontro presencial para quem pôde estar presente em novembro, né, se reuniram, né, vários líderes de todo o Brasil para, né, ter meio que
né, praticamente um final de semana, um acampamento de nerd aí, de líderes de grupo de estudo, né, da BC2, né, e Tiago também, assim, formado em biologia, certo? Tem mestrado, doutorado em botânica, né, se eu estiver falando besteira aí, ele me corrige, e ele está também, né, no litoral aí, certo? Só que um pouco mais abaixo da gente, certo? Pois Lá é. no Espírito Santo, É né? só pegar o Então, barco. tá pertinho, mas a tecnologia nos aproxima hoje, né? E aí, sem mais delongas, eu vou passar logo a palavra para você, Tiago. Fica à vontade aí, né? Se quiser complementar alguma informação, enfim. Agora a bola está com você. E depois a gente vai discutindo. Excelente. Valeu, Léo, obrigado. E é um prazer enorme estar aqui com vocês todos hoje, conhecendo mais um grupo. É bom que a gente vai transitando no Brasil todo, né? Eu nunca fui em Recife, mas pelo menos agora posso estar com vocês aqui. Mas espero um dia também estar aí. Eu não pude estar na conferência do ano retrasado, né? Mas um dia a gente aparece, se Deus quiser. Mas, Léo, obrigado pelo convite. É uma honra poder trazer esse estudo para a gente conversar um pouco sobre esse tema. Eu acredito que muitos já devem ter algumas coisas em mente, né? Ou alguns já devem ter lido o livro também. E quem não leu, recomendo muito que leia, porque é um livro que traz uma visão muito bacana. Então a gente vai tentar passar algumas questões. Não dá para a gente falar sobre tudo, né? No tempo que a gente tem. E como o Léo falou, vamos tentar fazer algo mais assim, dinâmico. Eu não quero ficar só falando daqui a 2 horas continuar falando, ninguém está falando nada junto comigo. Então podem perguntar, podem botar aí no chat ou pedir a palavra para tirar alguma dúvida. Não deixa passar dúvida, não. Não sei se eu vou responder a todas, mas a gente pode tentar discutir alguma coisa, conversar. E como eu vou ficar de olho na apresentação, eu não vou estar vendo quem estiver no chat fazendo alguma coisa. Então, Não, aí eu monitoro. Pode aí você deixar. monitora aí para mim Tranquilo. e vai passando o que precisar. Vocês estão vendo a minha apresentação aí, gente? Tá certinho? Dá para ver. Tá compartilhado bem? Legal. Então é isso. O livro que a gente vai tratar é esse, é a origem, né? Aqui. 4 visões sobre criação, evolução e design inteligente. Como o Léo falou, aqui a gente está tratando de 4, mas são muito mais. Na verdade, muitas dessas também se dividem em vários subtipos. Existem muitas outras mas essas são as principais, de fato. Essas resumem, em linhas gerais, os pensamentos que a gente tem hoje no meio, principalmente no meio evangélico, né? Sobre esse assunto. Eu digo no meio evangélico porque, por exemplo, no meio católico não há tantas divergências assim, né? O próprio Vaticano já dita algumas normas e alguns pensamentos que são oficiais da igreja e não há muita briga sobre isso, como a gente tem nos nossos meios protestantes, né? E acaba que surgem diversas interpretações, isso é salutar em muitos sentidos, mas também traz muita confusão, e é bom a gente chegar, às vezes, num ponto que a gente entenda realmente isso, o quão necessário, qual nível de discussão ou de resolução que a gente precisa ter em determinados assuntos, né? Esse livro, ele foi lançado em 2019 pela editora Thomas Nelson em parceria com a ABC2, ela já vem com o selo ABC2, né, que são da ciência, e foi a tradução de um livro de 2017. E esse livro de 2017, ele é a atualização de um livro de 99. O primeiro livro, então, ele é esse 3 visões sobre criação e evolução. Ele foi publicado trazendo um debate com 3 dessas linhas, que era a Terra Jovem, a Terra Antiga e a evolução, ou a criação evolutiva, né? O segundo livro foi atualizado quase 20 anos depois, né, ele foi atualizado por causa do design inteligente, que é uma visão que surgiu na década de 80 para 90, mas tomou mais corpo e foi realmente necessário fazer também essa abordagem. Então, esse segundo livro, ele é uma atualização, é uma série muito importante que existe em língua inglesa lá nos Estados Unidos, que é Counterpoints, que é contrapontos, né? Que traz pessoas com visões diferentes sobre determinado assunto, coloca essas pessoas no livro para dialogar, então o editor tem esse trabalho árduo de administrar essa conversa, né, e colocar as réplicas, as tréplicas sobre
como que cada pessoa pensa sobre diversos assuntos, sobre, por exemplo, sobre escatologia, sobre o milênio, sobre pastorado feminino, sobre queda, sobre inferno, enfim, diversos assuntos que há controvérsias e que existem visões diferentes no meio cristão, eles colocam autores com visões diferentes e colocam para dialogar, né? Então, esse livro surgiu nesse contexto e ele realmente preencheu uma lacuna muito importante que a gente tinha de perceber como essas visões se encaixam. Né? Mas antes da gente falar sobre essas posições, é importante a gente pensar e responder essa pergunta. Qual que é a posição da ABC2 enquanto associação, né? Porque muitas pessoas vão pensar, mas nós temos a sociedade de criacionismo, a gente tem movimento de design inteligente, a gente tem algumas associações no Brasil que são específicas, mas a Associação Brasileira de Cristãos da Ciência, a ABC2, ela tem alguma posição? E não. Tá? O nosso estatuto, no capítulo 1º, no artigo 3º, no primeiro parágrafo, diz que, enquanto organização, a ABC2 não toma posição quando há desacordo honesto entre cristãos em uma questão. A associação se compromete a promover um fórum aberto onde as controvérsias possam ser discutidas de maneira respeitosa e esclarecedora e diferenças legítimas de opinião entre cristãos que estudaram tanto a Bíblia quanto a ciência são expressas dentro de um contexto de amor e de preocupação com a verdade. Tá? Então, a gente tem essa abertura para cada membro da associação ter a sua posição, a gente pode divergir em pensamento, a gente aceita pessoas que possam ter essa posição de dialogar e de colocar na mesa, né, posições diferentes, para a gente, em última instância, às vezes concordar em discordar, tá? Mas a gente poder apresentar argumentos e levar ao debate, né, que é sempre saudável, em vez de trazer posições rígidas e fechadas sobre assuntos que não necessariamente precisam ter posições fechadas em relação à fé cristã, né? E em relação à criação, é um outro ponto muito importante, né? Existem visões que tratam do criacionismo como algo restrito a uma interpretação que envolve uma terra jovem, uma terra de 6 a 10 mil anos, que rejeita grande parte da ciência vigente, da ciência mainstream, né? Porque ela estaria em desacordo com as escrituras, então coloca o criacionismo como essa única visão que trata da Terra como uma Terra jovem, que não aceita, por exemplo, visões sobre a origem do universo, sobre Big Bang, ou sobre teoria da evolução das espécies, enfim. Essa é uma visão mais restrita, né, de criacionismo. É um tipo de criacionismo, como a gente vai ver hoje. Mas a gente precisa entender, e no senso mais amplo, e é nesse senso que o livro traz, que todo cristão é um criacionista. Né? Isso faz parte do nosso credo. E quando a gente diz que crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, isso é uma condição necessária para ser cristão, é acreditar e ter fé em um Deus Criador de todas as coisas. Então, nesse sentido, todo cristão é criacionista. Não tem como a gente abraçar outra posição. Mas aí que começam as dificuldades, né? Sendo criacionista, então, e se não é só aquela visão sobre a Terra jovem e que nega todas as evidências científicas sobre isso, quais são as posições, então, além dessa que existem? Né? Então, esse livro busca trazer, e o Jim Stump, que é o editor do livro, ele fala algo bem interessante. Ele diz que as divergências entre os nossos coautores não são sobre se as coisas foram criadas. Elas são sobre quando as coisas foram criadas e se as teorias científicas atuais são descrições corretas do processo de criação ou se elas estão em conflito com as afirmações bíblicas sobre a criação. Então, a gente tem 3 coisas aqui. Primeiro, não há discórdia se as coisas foram criadas. Elas foram criadas, elas não surgiram do nada, né? Como a gente vê muitas vezes na mídia e em algumas afirmações de cientistas que não são afirmações científicas, né? Mas as questões são sobre quando as coisas foram criadas e se essas teorias são descrições corretas, se as teorias científicas são corretas, ou se elas estão em conflito. Tá? A gente vai divergir em relação a isso, e é assim que há esse debate no livro. E pediu-se que cada um dos autores escrevesse seus ensaios com as seguintes perguntas em mente, né?
Primeiro, qual que era a posição sobre as origens, compreendida de maneira ampla, incluindo o universo físico, a vida e os seres humanos em particular. Há 3 instâncias, né? Universo, vida e homem. Quais os argumentos que você considera mais persuasivos para defender a sua posição e quais são os maiores desafios? E como que você demarca, correlaciona e usa essas evidências sobre as origens provenientes da ciência e da revelação? Como que você correlaciona isso? O que tem da ciência e o que tem nas escrituras? Como é possível, ou se é possível correlacionar, né? E aí ele traz mais uma afirmativa interessante. Assim, ele diz que existe um amplo consenso entre os profissionais das ciências físicas, que é física, química, geologia, astronomia, de que o universo tem. Isso é um conselho, consenso científico. Aqui ele está falando de ciência pura e simples, sem tratar de qualquer avaliação teológica ou das escrituras. Mas pela ciência que a gente tem hoje, né, a ciência mainstream, né, a ciência que é o paradigma que nós vivemos, né, do paradigma científico que trata dessas questões. O universo teria 13,8 bilhões de anos e a Terra 4,5 bilhões de anos. E existe também um amplo consenso entre os profissionais das ciências da vida, né, as biomédicas, de que a vida na Terra evoluiu a partir de ancestrais comuns. Tá? Então ele traz essa afirmativa trazida do campo científico, desse amplo consenso. Então, a partir disso, quais são algumas posições? Né? Os criacionistas evolucionários aceitam essas conclusões, tanto das ciências físicas quanto das ciências da vida. Os criacionistas da Terra Antiga, eles aceitam as conclusões das ciências físicas, quanto à idade da Terra, do universo, mas não aceitam as alegações sobre a ciência da vida, sobre a evolução, a partir de ancestrais comuns. E os criacionistas da Terra Jovem, eles não aceitam as conclusões centrais das ciências físicas nem da ciência da vida. Então, a partir daquele amplo consenso, eles não concordam com, ou não se integram àqueles cientistas que estão nesse consenso, né? E o design inteligente, já que ele foi incluído nessa edição do livro, né, nessa versão, né? O design inteligente, ele corre por fora, por assim dizer, né? Ele acaba tendo pessoas que são participantes do design, do movimento do design inteligente, mas que advogam uma ou outra causa em relação à criação. Como assim? Tá? Para a gente tentar resumir um pouco melhor esse quadro, né? A gente tem o que a geologia e a física traz, né, e o que a biologia traz. E, bem, a criação evolucionária, ela está entre a biologia e a geologia porque ela aceita esse consenso dos dois campos. Os consensos científicos são aceitos sem problemas e são trabalhados como a ciência tem se desenvolvido hoje, né? A Terra Antiga, ela aceita os fundamentos da geologia e tudo que a geologia e a física tem trazido, mas não concorda com a parte da biologia, né? Então ela fica só no cantinho da geologia. A Terra Jovem, ela está fora tanto dos consensos científicos da biologia quanto da geologia, e o design inteligente ele não se encaixa nesse modelo. Então, ou seja, existem pessoas ligadas ao design inteligente que são Terra Jovem, sim, mas também existem pessoas que são Terra Antiga. E existem pessoas que são simpáticas a algum teor da criação evolucionária, tá? Mesmo que o design inteligente seja extremamente crítico à criação evolucionária. E aqui, para a gente pensar um pouco melhor nesse gradiente de posições, né? Como que a gente pode enxergar isso? Há um gradiente entre interpretações bíblicas, né? Entre um literalismo muito grande, como a gente vê em cima nessa seta, para um sentido cada vez mais figurado ou simbólico ou mítico, de alguma forma, né? Mas, ou seja, primeiro essa seta é importante para mostrar que não é preto no branco, né? Não existe uma interpretação literal e não existe uma interpretação figurada, e são duas interpretações únicas que se você aceita uma, você rejeita a outra. Existe um gradiente, tá? Existe uma zona cinzenta que há intermediários aí. E existe uma ideia de criação especial que surge a partir de uma leitura literalista, muito literalista das escrituras, né? E essa leitura, ela parte de uma Terra Jovem,
Então há uma interpretação de que a Terra é jovem, e leituras muito extremas buscam até afirmar que a questão da Terra plana, e existem até, por exemplo, sobre a Terra ainda ser o centro do universo. Sim, essas interpretações existem, e muitas vezes se baseiam em algum teor de uma leitura muito literal das escrituras. E o criacionismo da Terra jovem, que não necessariamente é geocêntrico, muito menos terra plana, mas que se encaixa também nessa leitura muito literalista. Uma leitura que não é tão literalista assim, já começa a aceitar alguns conceitos sobre uma Terra ser antiga. Tá? Então a gente tem os criacionismos da Terra antiga, a gente vai entender por que são criacionismos, teoria da lacuna, teoria do dia-era. Depois a gente tem uma evolução teísta, ou a criação evolutiva, ou criação evolucionária, que não vai ser o nosso assunto de hoje, mas que também aceita a Terra antiga, mas também concorda com aquelas questões biológicas. E caminhando para um sentido cada vez mais figurado de interpretações das escrituras, a gente passa para uma evolução que não é mais teísta, mas é uma evolução deísta, ou seja, aquele Deus que não tem nenhum papel na sua criação hoje, ele simplesmente foi um criador que deu corda e soltou as coisas do jeito que estão hoje. Então é um Deus que não se envolve. Até uma evolução ateísta, disteleológica, ou seja, uma teleologia diz respeito àquela questão de princípios, né, ou propósitos, ou fins, o sentido. E disteleológica justamente porque ela não tem propósito. A realidade, né, natureza, o universo, ele não tem sentido, não tem propósito nenhum. Então não há, a interpretação é que ela é disteleológica por causa disso. Tiago, tem uma diga. pergunta, o Teógenes colocou aqui no chat, ele pediu para eu falar aqui. Ele só queria entender, assim, rapidamente, se então não há necessariamente uma contradição entre o DI, né, e a evolução teísta. Ele até ampliou depois para Terra Jovem e Terra Antiga. Então, assim, né, como a gente está vendo essa seta aí, ele perpassa esses vários, tipo assim, você poderia encontrar gente de todos os espectros aí, inclusive na evolução teísta. Inclusive. O design inteligente, ele não é um movimento sobre criação, sobre leitura das escrituras, né? Ele busca mostrar através ele busca provas científicas, por assim dizer, sobre a existência de um designer na natureza. Ele busca avaliar através da ciência a hipótese ou busca confirmar a hipótese de que a melhor explicação é a existência de um designer. Ou seja, para isso ele não se baseia nas escrituras sagradas cristãs, né? Ele se baseia nessa ideia de que fenômenos diversos na natureza, a melhor explicação científica é que existe um designer que planejou isso. Tá? Ou seja, isso não diz respeito a como você interpreta o Gênesis ou como interpreta as origens. Você pode ser criacionista de Terra Jovem dentro do design inteligente? Pode. Por exemplo, hoje um dos maiores difusores do design inteligente no Brasil é o Dr. Marcos Eberly. E ele é criacionista de Terra Jovem também. E ele sempre fala isso. Mas, por exemplo, o autor do capítulo sobre design inteligente desse livro, A Origem, que é o Stephen Meyer, que é talvez o maior líder do design inteligente hoje, ele é Terra Antiga. E ele concorda em diversas coisas com a Terra Antiga na hora que ele faz o jogo dele lá no capítulo sobre Terra Antiga. No diálogo, né, da interação do livro. E sobre evolução, o movimento design ele é muito mais crítico sobre evolução. Então, o grande desafio do design inteligente é mostrar que a evolução não dá conta de explicar certas coisas que são alegadas, que são explicadas pela evolução. Não sei se eu fui claro. Eu acho que não, mas depois eu tento clarear mais. Mas, ainda assim, muitos dentro do design inteligente concordam em um ou outro ponto da evolução. Tá? Mas são poucos dentro do design inteligente que tem essa posição, mas ela não é totalmente descartada. Ou seja, a evolução não seria uma teoria para essas pessoas específicas, né? Não seria uma evolução totalmente descartada. Esse é o ponto. Há coisas ali que dá para completar aí. Só para complementar aqui, o Mael botou no chat também que, inclusive, é possível ser DI e não ser
cristão, né? Acho que você Exato. tem gente de outras religiões também, eu não sei se tem gente que não é de nenhuma religião, né? Mas, Tem mesmo. pois deve ser agnóstico, sei lá, alguma coisa assim, mas... Eles afirmam lá no site, em alguns escritos deles, que existem pessoas no DI que são até ateus. Ou seja, um ateu que vai acreditar no designer, né? Mas não é Deus, não é o Deus cristão, Uhum. então o ateu está ok. Podem ter muçulmanos, podem ter hindus, enfim. Eles dizem que tem pessoas, eu acredito que seja uma porcentagem baixíssima, mas tem, então não é fechada a isso, né? Ou seja, entendendo assim, a gente entende que o movimento design inteligente não é um movimento cristão, tá? Ele foge ou ele está acima, né? Enfim, supra religião. Enfim, só para a gente então ver a estrutura do livro, a gente tem o primeiro capítulo, ele é de autoria do Ken Han, que é o presidente da Fundação Answers in Genesis, Respostas em Gênesis, né? Que trata sobre a Terra Jovem, o criacionista de Terra Jovem. Ele é o maior advogado hoje sobre essa visão. Ele é o mais procurado, tem debates dele no YouTube com diversos ateus e teólogos de outras visões também. Mas os capítulos funcionam assim. O Ken Han, no caso, o primeiro capítulo, ele faz a visão dele respondendo aquelas perguntas que eu mostrei. Aí ele termina o capítulo, aí os outros autores das outras três... Deixa eu mostrar primeiro, depois eu explico de novo o que eu ia falar agora. O segundo é o Hugh Ross, que é presidente da associação Reasons to Believe, Razões para Acreditar, que fala sobre o criacionismo da Terra Antiga. O Stephen Meyer, que é o representante do design inteligente, e ele é presidente, não sei se ele é presidente, mas ele é um dos fundadores do Discovery Institute, que está trabalhando agora em parceria, inclusive, com o Mackenzie. E a Deborah Harsma, que é presidente hoje da Fundação Biologos, que foi fundada pelo Francis Collins, lá em 2008, 2009. Que o Francis Collins, eu acho que todos já devem ter ouvido falar, né? É o autor da Linguagem de Deus, Projeto Genoma, e ele fundou essa Biologos justamente para tratar e fazer essa aproximação entre ciência e fé. Enfim, o Ken Han, ele faz o primeiro capítulo. Ao terminar o primeiro capítulo, existe uma sessão curta de réplicas do Hugh Ross, do Stephen Meyer e da Deborah Harsma. Então, os três fazem as réplicas sobre as afirmações que o Ken Han fez no capítulo dele. Assim, são afirmações mais curtas, né? Então, são sessões mais curtas, onde eles fazem algum comentário, o que eles concordam, o que eles discordam. E, ao final, o Ken Han volta e mais umas 3, 4 páginas ele fecha o assunto dele, dá as respostas que ele achou necessária para defender o seu ponto. E assim seguem os outros 4 capítulos. Tá? Então, são capítulos muito dinâmicos. A gente vai lendo visões de todos os 4 ao mesmo tempo. Isso é bem legal. Hoje a gente vai falar sobre o Terra Antiga e a Terra Jovem, são os 2 primeiros capítulos. O primeiro... deixa eu ver o que é isso aqui. Assim, mas aí vale esse recado do Jim Stump, que é o editor do livro. Né? Ele diz: não leia apenas as pessoas com as quais concorda, mas tente realmente entender por que os outros estão convencidos de visões diferentes. Estudos mostram que estamos preparados para ver e aceitar razões que apoiam aquilo em que já acreditamos, e para rejeitar rapidamente as evidências que desafiam nossas próprias posições. É preciso muito esforço da nossa parte para ouvir os outros e considerar suas críticas às nossas próprias posições. Tá? Então, é um livro para ser lido com mente aberta, para a gente ver o que é possível concordar, quais são os argumentos que são apresentados, sem esse partidarismo que a gente vê muitas vezes, né? Sem essa polarização que a gente vê muitas vezes de aceitar uma coisa ou outra porque faz parte de determinado grupo, ou às vezes eu acredito que o grupo que eu pertenço aceita determinada posição e às vezes nem é assim, né? Então, primeiro, o criacionismo da Terra Jovem. Vamos entrar nesse capítulo agora, depois dessa introdução mais longa do que eu pensei. Gente, o Ken Han, ele é presidente da Answers in Genesis, né? E eles têm uma estrutura gigantesca, assim, uma associação riquíssima que construiu nos últimos anos 2 instalações enormes. Assim. Eles têm o Museu da Criação, que é de 2008, se eu não me engano. Foi essa imagem da direita, que tem até um dinossauro na frente, é o Museu da Criação. Foi uma
sei lá, foi um investimento de quase 30 milhões de dólares para fazer esse museu, e lá eles têm, assim, é uma obra gigantesca, e recebe visitantes do país inteiro. Fica no Kentucky, lá nos Estados Unidos. E agora, há poucos anos atrás, há uns 5 anos atrás, eles construíram a arca. Eles têm uma arca em tamanho, eu não sei se ela é em tamanho real ou se ela é um pouco maior do que seria o tamanho real pelas descrições bíblicas, né? E lá dentro, ó, que interessante, lá dentro tem toda uma estrutura, tem jaulas com os animais, né? Tem até dinossauros em jaulas, mostrando como é a leitura deles sobre a arca, né? E também recebe milhares e milhares de visitantes por ano. Foi um investimento, gente, olha só, isso foi um investimento de 100 milhões de dólares, sendo que talvez 70% foi de origem privada. Ou seja, o pessoal investe pesado, é um movimento que tem recurso para trabalhar, que tem um peso muito grande nos Estados Unidos, principalmente, né, em alguns locais mais específicos. Olha o tamanho disso, gente. Essa é a arca construída pelo Ken Ham. E muitas controvérsias já passou. Tem até um episódio daquelas reality show do Ozzy Osbourne, que ele visita esse negócio. Enfim, é uma atração, uma verdadeira atração. Então, eles estão na mídia, eles são conhecidos. Eles também se fazem conhecidos, eles botam alguns outdoors, mostrando, fazendo algumas alegações incisivas, né? Para todos os nossos amigos ateus, graças a Deus vocês estão errados. E sobre a arca lá, né? Para todos os nossos amigos liberais intolerantes, graças a Deus você não pode afundar esse navio. E assim eles vão provocando, né, a sociedade, fazendo o trabalho deles apologético, de certa forma, também. Essa visão da criação da Terra Jovem, ela tomou força nos Estados Unidos, principalmente, né, a partir de meados do século XX, com o lançamento desse livro, The Genesis Flood, de John Whitcomb e Henry Morris. O Henry Morris, ele é o grande papa, talvez, dessa visão sobre o criacionismo da Terra Jovem. Então, esse livro foi publicado em 1960, se eu não me engano. Ele foi baseado em um outro livro que tinha sido publicado na década de 20 por um adventista. O nome dele era McPrice, alguma coisa assim. Gregory McPride. Que também buscou algumas afirmações sobre trazer provas para uma Terra jovem, ao contrário do que a geologia estava mostrando na virada do século XIX para o século XX. Então foi um movimento que cresceu muito e, na verdade, o Henry Morris que criou esse termo criacionismo científico. Ele tem esse livro aí, Scientific Creationism, que em português foi lançado na década de 80, se não me engano, O Enigma das Origens, a Resposta. Quando eu estava no curso de biologia, eu ganhei esse livro de um tio que tinha eu acho que ele tinha já o livro e me deu para eu entender como eu deveria me portar no curso de ciências biológicas. E aí eu comecei a ler o livro e falei, opa, diferente isso aqui. Mas, enfim, traz umas análises curiosas sobre como que eles têm colocado, né, essa ideia do criacionismo científico. Existe algumas vertentes, né? Tem o criacionismo bíblico, que parte mais para uma hermenêutica, tem outras visões do criacionismo, mas o criacionismo científico é a visão que o Ken Ham adota, porque ele é um dos seguidores diretos do Henry Morris hoje. Então, o papel que o Henry Morris fez no século XX é o que o Ken Ham faz hoje. Tá? Então, tem vários livros, e foi essa visão muito específica que veio para o Brasil. Esse livro, em português, é um dos que trouxeram essa ideia, né? E a gente tem Sociedade Brasileira de Criacionismo, Sociedade de Pesquisa do Criacionismo, algumas coisas assim, no Brasil hoje, que foram fundadas a partir dessa visão. Né? E a leitura que eles fazem das escrituras é bem específica, né? É uma leitura própria, literalista, né? E trata de um termo que a gente chama de concordismo. Ou seja, a visão que a gente tem da natureza, ela tem que concordar perfeitamente com o que está ali em Gênesis, da forma como está relatado em Gênesis.
E a Bíblia fornece, segundo ele, né, a Bíblia fornece conhecimento direto e acessível sobre temas científicos, como a idade da Terra, o surgimento biológico das espécies, a formação de fósseis, ou seja, a Bíblia, ela é realmente um livro científico e traz esses temas, ela trata desses temas. Então, ela é a autoridade máxima sobre as respostas científicas que eu terei sobre isso. Tá? Lembrem-se dessa afirmação, porque a gente vai voltar nela depois. Então, para isso, para eles, né, a idade da Terra, ela está entre 6 e 10 mil anos, não há uma idade fixa, mas ela está entre esse período aí. E ela é baseada principalmente nas genealogias de Gênesis, que são, ou devem ser lidas como cronologias bem rigorosas. Eles admitem uma ou outra possibilidade de alguns pulos pequenos nas genealogias, né, mas isso não interfere tanto na contagem. A cronologia é bem rigorosa e talvez eles não sigam à risca essa afirmação que foi feita pelo bispo Ussher, né, foi um estudo no século XVII, 1650, que ele disse que ele fez os cálculos dele de análise das cronologias, das genealogias lá em Gênesis, e ele chegou à conclusão de que o universo foi criado num domingo, por volta das 18 horas, por volta do crepúsculo, do dia 22 de outubro de 4004 a.C. Ou seja, a gente estaria com seus 6 mil anos aí de existência do universo e da Terra. Então a gente tem que comemorar o Réveillon em outubro. Pois é, mas pelo menos foi no domingo, né? Aí tá certo. Enfim, o criacionismo de Terra Antiga, ele não assim, no capítulo, o Ken Ham não cita esse trabalho do bispo Ussher, mas é uma das fontes utilizadas. Não só esse bispo, ele era irlandês, da Igreja da Irlanda, protestante, que fez essa contagem, mas vários outros da época, inclusive o próprio Isaac Newton tinha uma contagem, e pela contagem do Isaac Newton, não era no ano 4004 a.C., pela contagem dele era no ano 3900 alguma coisa antes de Cristo. E tem outros cientistas e teólogos da época que faziam suas contagens, todas batiam, baseado nas genealogias, né, batiam mais ou menos por aí, 4000 a.C., o início de tudo. Essa análise do bispo Ussher, ela está presente na Bíblia de Scofield, uma Bíblia de estudo muito importante, principalmente uma Bíblia pentecostal, se não me engano, comum de uso pentecostal, principalmente antigo, né, no Brasil. E ela traz essa datação, não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, tem um 4004 aqui, embaixo do Gênesis, ou seja, é a idade que eles trazem, como idade de origem do universo e da Terra, de todas as coisas. Tá? Então, isso foi trazido do século XVII para o século XX, tá bom? Então, segundo eles, o ensino claro e a leitura mais natural de Gênesis 1 a 11 eu trouxe muitos trechos escritos porque eu preferi colocar trechos colocar as palavras exatas que o Ken Ham coloca no livro para não falar que sou eu que estou dizendo. Então, hoje eu não estou passando a minha posição, vou fazer o possível para não ser partidário aqui, eu estou trazendo o que os autores dizem. Então, segundo eles, Deus criou o universo em 6 dias literais de aproximadamente 24 horas, cerca de 6 mil anos atrás. Ele amaldiçoou toda a criação originalmente muito boa, depois da rebelião de Adão e em resposta a ela. Deus também destruiu o mundo com uma inundação global e catastrófica de 1 ano no tempo de Noé. E ele julgou a humanidade, Deus julgou a humanidade na Torre de Babel, dividindo sobrenaturalmente as pessoas em diferentes línguas e assim em diferentes grupos de pessoas. E aí ele afirma que foi nisso que a igreja acreditou quase universalmente durante os primeiros 1800 anos do cristianismo. Tá? Então essa é a afirmação do Ken Ham, então ele é bem taxativo nisso. Não existe uma leitura clara e natural de Gênesis de 1 a 11 e é essa leitura possível, não existe outra leitura aceitável. Tá? Gênesis de 1 a 11 para ele então é história, não pode ser poesia, não é parábola, não é uma visão profética, não é mitologia, é puramente história. E os dias das semanas de Gênesis 1 e 2 são literais, são dias de 24 horas. A palavra para dia, né, que é yom no hebraico, é interpretada por ele exclusivamente como dia literal de 24 horas. E um reforço para isso é o texto de Êxodo 20, onde Deus dá a lei para Moisés, né, e institui a semana de trabalho, com 6 dias trabalharás, descansará no 7º dia. Então, esses dias são referência direta ao uso da palavra Yom lá em Gênesis, então não tem como Deus
falar sobre uma semana de 7 dias, sendo que lá em Gênesis não era 7 dias literais. Então, essa é a interpretação que ele traz. Então, segundo ele, Deus criou por sua palavra, né, o verbo, ótimo, e ele falou e foi feito. Criou de forma sobrenatural e virtual num instante, ou seja, criação instantânea. Né? No dia em que foram criadas, as coisas já estavam totalmente formadas e funcionando plenamente. E as primeiras plantas, animais e pessoas foram criadas como formas adultas maduras, não como sementes ou ovos fertilizados ou bebês. As plantas imediatamente tiveram frutos em seus galhos, os animais e pessoas estavam imediatamente prontos para obedecer ao mandamento de Deus, serem frutíferos. Então, essa é a interpretação do Ken Han, dos dias da criação do mundo, né, e do ser humano, de acordo com o texto de Gênesis. E Adão e Eva foram os dois primeiros seres humanos, o primeiro casal, literal, e os únicos progenitores de todos os demais seres humanos existentes desde sempre, né? E ainda, uma outra alegação muito importante para eles é que não houve nenhuma morte antes da queda. É impossível que qualquer interpretação que identifique a possibilidade de morte antes da queda, né? Não existia morte em nenhuma instância, de nenhum animal, de nenhuma planta, de nada. Não existia morte nesse estado da criação antes da queda. A morte só veio depois. Né? Gente, essa figura eu acho fantástica. Olha a cara do Adão recostado enquanto Deus tira a Eva ali. As imagens são imagens de boaça, né? Tem uma série tem um resgate grande de imagens medievais que trazem pessoal na peste negra, pessoal se matando nas guerras medievais e furando a cabeça do outro, e os caras todos com as caras, um semblante pacífico, assim, todo bonitinho. É muito interessante. Então, para a Terra Jovem, a história evolucionária contradiz a visão panorâmica da história, tá? De acordo com a palavra de Deus, que é essa visão de criação, queda, redenção. Tá? Na visão evolucionária, o mundo não começou bom e depois caiu. O mundo, se a evolução, né, das coisas foi passando por um processo que ele entende como um processo de aperfeiçoamento, por exemplo, significa que ela não era boa, ela foi se aprimorando. E depois então, não é que ela começou boa e depois caiu, ela já começou com algum problema. Essa é a interpretação do Ken Han sobre a evolução, por isso que ele rejeita, né? Nas réplicas que tem lá depois desse capítulo, a Deborah Harsman, que é a defensora da evolução, ela pega bastante esse ponto, dizendo que há uma compreensão muito incorreta sobre a evolução, né? E a visão evolucionária, isso não procede. Mas isso a gente vai ver depois, quando a gente falar sobre o capítulo da evolução. E não apenas o período de criação em Gênesis 1 contradiz o tempo reivindicado, como a ordem dos eventos da criação também contradiz a ordem dos eventos encontrados na ciência, né, da história evolucionária do universo da vida. Então, tanto o período de 6 dias, né, contradiz o tempo reivindicado pela ciência, que seria de milhões de anos, quanto a ordem dos eventos contradiz o que a ciência também está dizendo. Então, havendo conflito, a gente vai ficar exclusivamente com as escrituras, né? E o outro ponto fundamental, e é realmente fundamental para a interpretação da Terra Jovem, é o dilúvio. Porque há a alegação e a interpretação é de que o dilúvio ele foi, e é necessário que ele seja uma catástrofe global que rearranjou radicalmente a Terra. E aí existe essa abordagem do catastrofismo, né? Que é contrária a uma visão que a gente chama de uniformitarismo. Vou tentar explicar isso rapidinho. Mas esses dois eventos, tanto o dilúvio quanto a queda, são eventos-chave para a Terra Jovem, porque... Oi, alguém ia perguntar alguma coisa? Bati aqui sem querer, foi mal. Tudo bem. Esses dois eventos, a queda e o dilúvio, foram muito importantes porque eles representam pontos-chave que explicam o mundo hoje.
Ou seja, se a criação era boa e não havia morte antes, a queda, ela trouxe a morte, e a partir da queda, não só os processos biológicos foram comprometidos, enfim, a natureza, a estrutura da natureza, do planeta foi comprometido, mas houve uma mudança radical na própria estrutura física do universo e da Terra e da vida. Tá? Então, por exemplo, questão de carnívoros só podem existir com morte. Então não haveria carnívoros antes. Então a queda trouxe a origem de animais carnívoros, ou uma transformação de certos animais que eram herbívoros se transformaram carnívoros após a queda. Algumas coisas assim. E o dilúvio é o outro fator-chave. É o dilúvio que é necessário que seja global, que vai explicar a existência, primeiro, de grandes extinções, ou de uma grande extinção de animais, e da existência de fósseis, que são encontrados em larga escala em diversos lugares do planeta. Então, a única forma desses fósseis terem sido formados é através de quando as águas do dilúvio baixaram e sedimentaram esses animais que morreram. Né? Então, a análise catastrófica, né, o catastrofismo, é essa teoria que explica que a história da Terra ela só pode ser explicada por eventos catastróficos que rearranjaram toda a estrutura de forma muito imediata, muito curta, um período muito curto de tempo, houve uma catástrofe que rearranjou tudo, então seriam intervenções divinas, de certa forma, que fizeram com que o mundo se modificasse. Tá? Essa catástrofe para poder gerar outra coisa. Ela vai de encontro a essa outra visão, que é o uniformitarismo, que foi uma visão que surgiu no século XVII, com os estudos geológicos que estavam em desenvolvimento no século XVII, século XVIII, século XIX, desculpa. E os fundamentos da geologia moderna nascem por aí, né? E o uniformitarismo, ele traz esse processo contínuo da Terra, um processo temporal muito longo, onde as coisas vão acontecendo com uma uniformidade e sempre de forma muito gradual, sabe? Então há um processo que vai acontecendo de deposição de sedimentos, de formação das rochas, de formação do solo, de formação da vida, tudo isso está relacionado com um processo que necessariamente é longo para que aconteça. Então é o oposto da catástrofe que de repente tudo muda. Enfim, em linhas gerais são essas duas visões, então são duas visões muito importantes que o criacionismo de Terra Jovem usa para justificar algumas interpretações científicas que eles possuem. Alguma dúvida até aqui? Dá para a gente continuar? Vocês querem botar alguma coisa? E aí, pessoal, alguma coisa? Sim. Então, vamos lá. Tá de boa. Tá, um outro ponto importante é uma distinção muito forte entre dois tipos de ciência que eles fazem, que é a ciência experimental ou observacional, que é a ciência válida. Assim, não a ciência válida, mas é a ciência que tem mais respaldo. E a ciência histórica como uma ciência menos confiável. Então, por exemplo, qualquer coisa que diga respeito a tempos antigos, ele está fora da ciência experimental, porque a gente não pode repetir, e seria algo que está condicionado apenas à ciência histórica, e como você não pode repetir experimentos para isso, como você não estava lá, ou como você não tem testemunhas, você não pode confiar tanto na ciência histórica. E aí cria essa controvérsia, né, sobre a evolução e a idade da criação, que não é possível de você provar através de experimentos, mas pertence ao campo da ciência histórica, que não é tão confiável assim. E aí, um desdobramento disso é que, para os criacionistas da Terra Jovem, Deus foi a única testemunha ocular da criação. E ele nos contou em Gênesis exatamente o que aconteceu. Então, se não existem homens que foram testemunhas oculares do que se passou, porque os primeiros 5 dias não existia homem ainda, né? Então, o único registro confiável ocular é o próprio Deus. Então, não tem como eu estudar de outra forma. É só Deus que vai me dizer isso. Como aconteceu, né? Não tem autoridade superior. Portanto, a Bíblia é a única fonte verdadeiramente confiável de conhecimento sobre a origem da Terra e do universo.
O que ele diz é que os criacionistas e os evolucionistas, eles olham para a mesma evidência observável, mas os evolucionistas, eles rejeitam o testemunho das escrituras devido a um coração pecador rebelde. Né? E essas inferências, elas são feitas com base em pressupostos naturalistas. Né? E aí aqui surge um ponto muito chave também. Para a criação de Terra Jovem, o grande problema é de cosmovisão, é filosófico. E para eles, a ciência, ela é controlada nos últimos 2 séculos por uma filosofia ou por uma cosmovisão filosófica totalmente antibíblica, naturalista ou materialista. Então, a ciência é intrinsecamente naturalista ou antibíblica, anticristã. Né? Então, a ciência ela está toda comprometida. É por isso que as conclusões que existem hoje são totalmente contrárias à visão que eles têm da interpretação. Né? A Tiago, ciência... Diga. André aqui. Fala. Eu não sei se eles trabalham isso nesse livro, mas a pergunta que eu tenho é se eles têm algum material que vai desenvolver essa questão epistemológica a fundo, né? Tipo, eles chegam a fundo nessa análise de teoria do conhecimento ou fica nesse nível da conversa mesmo? Olha, eu não conheço. Essa é uma questão que eu tenho também. Nunca vi nada sobre discussões epistemológicas mais profundas sobre essa validade. Por exemplo, o design inteligente, ele ainda busca uma discussão filosófica com respaldo epistemológico, né? Da Terra Jovem, eu nunca vi. Eu sei que eles têm muito material publicado, mas geralmente é em termos mais superficiais mesmo, é uma argumentação rasa, na maioria dos casos. E ela não subsiste a uma análise mais profunda, e aí a própria análise epistemológica vai ser colocada na vala comum de comprometida pelo naturalismo, por exemplo. Né? Eu acho que, no final das contas, sempre chega nesse problema. Não, mas a filosofia, ela está comprometida pelas cosmovisões seculares. E então, sempre esse problema vai surgir porque é uma questão justamente de cosmovisão, que é algo pré-teórico, né? Então, Só é um problema... complementando, o Bruno falou aí no chat que tem um filósofo criacionista chamado Paul Nelson que faz isso. o Paul Nelson. Realmente, o Paul Nelson. Obrigado por ter lembrado. Só. Eu já vi o nome dele, mas eu nunca li sobre ele, nem a argumentação dele. Mas vale a pena procurar depois, então, Paul Nelson. Bruno participando diretamente de uma pessoa aí, viu? Bruninho? E aí, Bruninho? Recém-pai. Beleza? Cara, vai dormir, rapaz. Sua filha nasceu. Gente, então, para tentar fechar um pouco, então, a questão do criacionismo científico, né, ou ciência da criação, essa leitura científica da Bíblia. Né? A Bíblia ela vai descrever acuradamente a história material do cosmos, e as escrituras é que controlam a nossa interpretação e a nossa crítica das interpretações científicas naturalistas. Né? E aí o Ken Ham ele faz uma afirmação muito curiosa. Ele diz que a evidência científica que confirma a verdade literal de Gênesis 1 a 11 é esmagadora e cresce com o tempo. Então essa é a visão que ele tem sobre isso, né? Que ela é uma visão, assim, é uma evidência esmagadora que está crescendo e que está dominando. A própria Deborah Hasmar, depois no capítulo na réplica dela, ela diz que isso não procede, ele não apresenta quais os dados que ele usa para mostrar que é esmagador e cresce. Na verdade, ela apresenta outras pesquisas estatísticas que foram publicadas que mostram o contrário, né, de certa forma. E, por fim, eu trouxe algumas questões bíblicas e científicas, né, mas as questões teológicas eu acho que são as mais importantes aqui nessa visão. Tá? E durante muito tempo foi alegado por eles mesmos, pelos próprios criacionistas de Terra Jovem, que essa questão ela era salvífica ou salvacional. Né? A grande questão dela é que ela era necessária para a salvação. Mas o Ken Ham, ele faz uma concessão aqui. Então, acho que ele, nesse livro, ou talvez nos últimos anos, ele esteja sendo um pouco mais aberto. Mas ele disse que a idade da Terra e do Universo não é uma questão de salvação em si. Então, isso está mais fácil para ele agora. Alguém pode ser salvo mesmo sem acreditar no que a Bíblia diz sobre essa questão. Ok? Mas é uma questão de salvação indiretamente. Porque os cristãos que se comprometem com a evolução ou os milhões de anos,
estão contrariamente às suas intenções, encorajando os outros para a incredulidade a respeito da palavra de Deus e do Evangelho. E aí ele continua aqui: o exemplo do cristão que aceita a terra antiga torna-se uma pedra de tropeço para os outros. Então, ele abre mão de afirmar que é uma questão de salvação, mas ainda ele coloca que é uma questão de salvação de forma indireta, né? Você é uma pedra de tropeço se você segue outra visão que não a visão da Terra Jovem. E aí tudo é uma questão, realmente resumida, a questão de autoridade. Sobre quem que é a autoridade suprema, né? A palavra de Deus ou a palavra do homem? O que Deus diz como testemunho ocular no Gênesis, ou as interpretações do homem da natureza, que é a ciência, né? E essas ideias, elas trazem danos massivos à verdade e à autoridade. Então, no final das contas, é sempre uma afirmação, uma questão de autoridade que é colocada, que envolve o Evangelho. Tá? Há uma contestação direta do caráter do Criador, de Salvador também, né? E isso vai minando a fundação do Evangelho que salva a alma. Então, esse é o ponto final, o ponto mais importante, talvez, do criacionismo de Terra Jovem. É uma questão de ordem de autoridade e de salvação mesmo. E ele chega ao ponto de dizer, por exemplo, que ele concorda que a Bíblia é inspirada e inerrante, mas acreditamos que o prestativo International Council of Biblical Inerrancy, que é o Conselho Internacional sobre Inerrância Bíblica, cometeu uma pequena, mais séria, ou uma séria falha em suas declarações sobre inerrância e hermenêutica ao abrir a porta para a aceitação de milhões de anos. Esse Conselho Internacional sobre Inerrância Bíblica ele foi fundado, assim, ele surgiu na virada da década de 70 para 80, e ele é assinado por diversos grandes teólogos importantes hoje, né? Um dos principais é o R.C. Sproul, né, que morreu há pouco tempo, o J.I. Packer, o John MacArthur, o James Montgomery Boyce, então são importantes teólogos reformados, por exemplo, que até o Francis Schaeffer também é signatário dessa declaração que eles fizeram. Então, o Ken Ham, ele vai talvez na contramão inclusive de iniciativas sobre inerrância bíblica, para dizer que eles estão errados e tem falhas nas declarações sobre inerrância, porque eles abriram a porta para aceitar milhões de anos. Enfim, essas questões teológicas, essa aqui é a última para terminar esse ponto, tá, gente? Essas questões teológicas, elas são muito sérias, porque elas afetam toda a base do Evangelho, né, do Evangelho para a salvação. Ele traz essa figurinha, o site do Ken Ham, do Answers in Genesis, tem várias figurinhas assim, eles são super lúdicos, em muitos quadrinhos que eles trazem para ilustrar o que eles estão querendo mostrar, né? Ele mostra que o problema é esse, né? Esse versículo de Salmos, onde os fundamentos quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? E aí essa figurinha, ela é bem didática sobre a visão que eles têm. O primeiro castelo é o castelo cristão, né, da fé cristã. A base dele é a criação. Então, a criação, ela realmente está na base de todo o fundamento da fé cristã. E a inerrância, né, da palavra de Deus. E ele coloca ali milhares de anos. Então, isso faz parte dessa base. E ela está sendo atacada por outro castelo inimigo, que é o castelo do secularismo, do humanismo, onde você tem a evolução, você tem milhões de anos na sua base, né? Então, a base dessa visão de mundo são esses fatores. E o relativismo, onde o homem decide a verdade, e vários outros itens associados, né? Você tem aborto, casamento gay, racismo, pornografia, divórcios, enfim. Tudo isso está atacando diretamente num ataque direto aos fundamentos da fé cristã. E olha como ele mostra o castelo da fé cristã, como que eles estão reagindo, né? Tem um cara que atira para o outro lado, tem um cara que atira na própria base, tem um cara que atira e consegue acertar o inimigo, mas todos os outros estão desconexos, né? Tem um cara, inclusive, dormindo no topo da torre.
Ou seja, ele está mostrando que na fé cristã há um desacordo muito grande e está recebendo esse bombardeio do inimigo e vai acabar ruindo, né? Então, essa concessão que a igreja fez, as ideias de bilhões de anos, ela abre as portas para comprometimento da verdade bíblica, da negação de um Adão e Eva históricos, literais, né? Então, inclusive a negação da queda. Então, esse comprometimento teológico é muito grande para ele, né? Se você abre mão de aceitar uma terra jovem. E ele diz que não podemos apenas lutar por um Adão literal, um Adão histórico, né? Por mais crítico que isso seja. Devemos também lutar por uma terra jovem. Isso faz parte desse pacote fechado sobre a autoridade que está em questão, né? E sobre o comprometimento teológico que pode vir a partir disso. Tá bom, gente? Essa é... Sim, tentei passar a visão da terra jovem pelo capítulo, pelas falas principais, né, do Ken Ham. O Ken Ham, ele é a principal voz, mas ele não é a única voz. Existem diversos outros nomes importantes. O Paul Nelson, por exemplo, foi citado, né? Ele é um filósofo que trabalha nesse campo também. Existem outros pensadores, existem teólogos que também que advogam por essa causa. E existem diferentes níveis de... me fugiu a palavra. Intensidade, sei lá. De tolerância, acho que de tolerância, talvez. Existem diversos níveis de tolerância sobre esse tema. Tá? Alguns são muito radicais, outros são um pouco mais abertos, mas, em linhas gerais, eles concordam na maioria dos termos que o Ken Ham coloca. Tá? No Brasil, a gente tem algumas vozes, a gente tem sociedade, como eu disse, né, tem a Sociedade de Pesquisa da Criação, tem livros publicados, principalmente que vieram nessa leva da década de 80, daqueles livros do Henry Morris, que foram traduzidos para o português e chegaram até nós. Então, na verdade, esse movimento do século XX, que veio da década de 60 para cá, ele foi muito importante na sociedade americana e, por consequência, foi muito importante na sociedade brasileira, no meio evangélico, né? Então, muito do que nós temos hoje bebe dessa fonte. Muito do que a gente tem nas nossas igrejas, principalmente as mais tradicionais ou as mais antigas, talvez, os nossos pais, nossos avós, eles foram muito bombardeados com essa visão, como a única visão aceitável. E... por aí. Podemos começar... Alguém ia falar? Não, eu acho que ainda tem muito resquício, assim, né? É interessante essa ressalva, né, que ele faz no final, assim, você mencionou aí da questão salvífica, mas aqui no Brasil acho que ainda tem muito resquício disso, né? Pelo menos, assim, nas conversas que eu já tive e tal, o pessoal é muito ainda estridente, me parece, pelo menos, nesse ponto, como sendo um divisor, assim, é irmão ou não é, né? Assim, praticamente. Mas eu acho que foi um bom resumo aí. Era só um comentário mesmo, assim, né? Beleza, excelente. Tá, o outro ponto, gente, é o criacionismo, então, da Terra Antiga, para a gente fazer a nossa segunda etapa aqui, para tentar ser um pouco mais rápido, vamos ver se dá. O Hugh Ross, ele é um cara mais simpático que o Ken Ham, obviamente. O Ken Ham, ele tem uma cara mais carrancuda, né? O Hugh Ross, ele é sempre essa cara de boa praça. E ele é astrônomo. Eu esqueci de conferir a formação do Ken Ham, desculpa, gente. Depois vocês acham aí e postam para me avisar. E ele é o fundador dessa Reasons to Believe, né? É uma das associações que tratam sobre criações da Terra Antiga. Da mesma forma que o Ken Ham, ele também não é a única voz, ele também não é o único defensor, assim, existem diversas pessoas envolvidas. Ele é um dos principais nomes, e justamente por isso ele entrou como autor desse capítulo. Mais uma vez mostrando aqui esse esquema, né? A criação evolutiva daqui, a Terra Antiga está nesse ponto onde ela concorda com os achados da geologia, da física, ao contrário da Terra jovem e o design inteligente aqui fora. Para a Terra Antiga, então, a gente tem a idade da Terra em cerca de 4,54 bilhões de anos, de acordo com a ciência hoje. E para o Hugh Ross, para o criacionismo da Terra Antiga, isso é totalmente plausível, há uma concordância total com os métodos utilizados para isso, com a ciência que é feita sobre datação, sobre a ciência
cosmológicas em relação a isso. E a idade do universo, fechando mais ou menos em 13,8 bilhões de anos. Então, há uma concordância total em relação a esses dados, em relação às datações, principalmente. Sobre os métodos, ou sobre as interpretações da ciência, há algumas divergências, mas há uma aceitação, isso que é importante. Aceita-se que as idades estão corretas. E o Ken Han disse lá que ele utiliza uma leitura literalista das escrituras. O concordismo, né? Ele diz que a Bíblia fornece conhecimento direto e acessível sobre temas científicos, como a idade da Terra, o surgimento biológico das espécies e a formação de fósseis. Mas para lá, quem diz isso? O Ken Han também diz isso. O Hugh Ross também diz isso. Então, os dois estão dizendo a mesma coisa, mas eles têm interpretações totalmente diferentes. Isso eu acho muito importante, porque já pode botar a gente para pensar. Porque ou um dos dois está errado, ou a gente tem que olhar de forma diferente sobre isso, né? Sobre qual que é esse tipo de interpretação. Então é curioso a gente perceber que a afirmação do Ken Han, sendo a mesma do Hugh Ross, sobre a Bíblia fornecer conhecimento direto sobre os temas científicos, precisa ser analisada de forma mais profunda para ver o que a gente pode tirar disso, né? Talvez não seja tão estrito como o Ken Han disse. O Hugh Ross, ele tem algo aqui também. E o Hugh Ross, ele disse, não, eu não abro mão da autoridade das escrituras, elas são totalmente capazes de me dar uma interpretação da natureza, da idade da Terra, e é totalmente capaz de eu conciliar o texto bíblico com o que a ciência está dizendo. E esse concordismo é justamente essa ideia de você, de algumas interpretações das escrituras, né, do Gênesis principalmente, onde você coloca lado a lado o texto de Gênesis e o que a ciência está mostrando e tenta encaixar para e passo todos esses fenômenos. Tá? Então, entender o que realmente está sendo dito na interpretação do primeiro dia, do segundo dia, do terceiro dia, e o que a ciência tem dito e como que a gente vai mostrar que uma coisa concorda com a outra de forma perfeita, e justamente porque ele usa essa visão dos dois livros de Deus. Eu acho que vocês já devem ter visto essa metáfora, né, que são os dois livros escritos por Deus, as Escrituras e a natureza, que são consistentes internamente, externamente, mutuamente. Elas fornecem detalhes tanto sobre a história redentora, o livro das Escrituras, quanto a história da criação, que é o livro da natureza. E eles falam sempre em perfeita harmonia, porque eles são escritos pelo mesmo autor, e esse autor é o próprio Deus. Então não há como eles não serem harmônicos, não há como eles não serem compatíveis. Eles sempre serão compatíveis. Esse é um ponto onde o Ken Han, por exemplo, discorda. Ele abomina a ideia de dois livros de Deus. Ele diz que o livro da natureza é um livro que está corrompido pela queda, então o que a natureza nos diz, o que o livro da natureza nos diz, está errado. Porque há uma corrupção ali, advinda da queda, que não dá para você confiar no livro da natureza, de certa forma. Então, o único livro confiável é o livro das Escrituras, é a revelação direta de Deus, a revelação especial, né? Então, o Ken Han, ele é um que não usa e não gosta dessa metáfora dos dois livros. O Hugh Ross, por outro lado, ele usa ela muito bem, e é um ponto onde, por exemplo, ele e a Deborah Hasman, da Criação Evolucionária, concordam totalmente, e eles se elogiam um ao outro por causa disso. Mas aí há uma coisa muito importante aqui. Os criacionistas de Terra Antiga se abstêm de reivindicar que defendem a única compreensão válida de Gênesis. Ou seja, ao contrário do Ken Han, eles compreendem que eles não têm esse poder ou não há essa necessidade de reivindicar a única compreensão válida de Gênesis. Eles entendem que existem outras compreensões e que podem ser aceitas por outros cristãos também. Isso é muito importante para abrir o caminho para diálogo, né? E, não surpreendentemente, o Hugh Ross e a Deborah Hasman são os que mais dialogam entre si, porque eles têm mais pontos de convergência do que de divergência, justamente por essa abertura ao diálogo que é mostrado aqui. Mas para o Hugh Ross, não apenas
o texto de Gênesis de 1 a 11 é o texto de autoridade científica, não de autoridade científica, mas de importância científica, como é lá para o Qumran. Além do texto de Gênesis 1 a 11, ele utiliza também como textos de autoridade, né? O capítulo 38 e 39 do livro de Jó, o Salmo 104, Provérbios 8, onde fala lá da sabedoria que estava com Deus no início. O Salmo 104 também, ele descreve muitas coisas da natureza, né? E Jó 38 e 39 também, que é quando Deus joga real em Jó, né? E mostra onde você estava quando eu fiz isso aqui tudo. Todos esses textos para a Terra Antiga são importantes porque eles não são, incluindo os Salmos, os Provérbios, não são textos poéticos para eles. São textos que descrevem e nos ajudam a compreender corretamente a história natural do cosmos. Ou seja, existe ali nesses textos narrativas que já são específicas, que mostram algo sobre o funcionamento da natureza, sobre a estrutura da natureza. Por exemplo, no texto de Jó, mostra ali sobre os leõezinhos, sobre predação, sobre carnívoros que estão se alimentando. Então, há indícios, por exemplo, de que a morte no mundo natural, ou a morte física, né, entre animais, é algo totalmente plausível e que encontra respaldo ali nesses textos. Diversas relações no mundo animal, por exemplo, lá em Salmo 104 está bem descrito, assim, então eles entendem que esses textos eles trazem importantes relatos para o conhecimento da natureza, tá? Além do Gênesis 1 a 11. Então, alguma das questões muito importantes aqui é essa diferenciação entre... Oi, pode falar. É porque o Bruno colocou no chat e, assim, acho que dá para linkar, já que está nesse momento de questões bíblicas e até talvez essa questão da morte espiritual, dá para fazer o link. Uhum. É uma coisa até que eu achei do capítulo também, assim, que ele é muito en passant sobre a questão de Adão, né, e Adão e Eva e tal, tipo assim, não achei que ele se mergulha tanto, assim, né, ele desse uma ignorada, assim, eu não sei. Aí Bruno perguntou justamente ao Tiago, o criacionista de Terra Antiga acredita numa criação recente da vida ou a vida é antiga? Ele concorda totalmente que a vida é antiga. Beleza. Mas eu acho que eu vou chegar nessa parte. Deve ter um slide para isso. Não, beleza. Então segura aí. Tá. Mas, enfim, ele faz essa diferenciação entre morte espiritual e morte física. Então, a morte trazida pela queda seria a morte espiritual, mas a morte física de animais, né, é totalmente plausível que já existisse, principalmente ao se concordar com uma terra antiga e com a origem da vida também antiga, que remota ao início da história da Terra, né, assim, os primeiros bilhões de anos, é necessário que a morte exista para que ocorra esse equilíbrio ecológico. Então, há uma concordância total com a biologia nesse ponto. Tá? Os fósseis são compreendidos como antigos, a morte de animais, inclusive para os depósitos que a gente tem hoje, né, de carvão mineral, de petróleo, como coisas originadas há milhões de anos pela morte de muitos animais que foram enterrados, né, que foram enterrados, não, que morreram e que foram formando essa matéria orgânica que foi soterrada. Tudo isso é compreendido da forma como a ciência coloca, e esses animais, na verdade, há um entendimento muito interessante sobre isso. Ele coloca essa compreensão como parte do plano redentor de Deus. O fato de esses animais terem morrido há 300 milhões de anos atrás, formado petróleo, e a gente ter condições de extrair esse petróleo hoje e fazer a obra evangelística, é parte do plano de Deus. Entendeu? Ele entende que tudo que existe faz parte do plano de Deus para que a grande comissão fosse cumprida hoje. Então, se a gente está se beneficiando de alguma coisa hoje que foi produzida há 300 milhões de anos atrás, faz parte do plano de Deus, e ele concorda com isso, sim, de forma muito interessante. Ele traz isso à tona em vários momentos. Então, tem a questão da criação ser boa e ter sido corrompida após a queda, né? E no caso da Terra Jovem, a morte só veio a existir após a queda. No caso da criação da Terra Antiga, a morte já existia, a morte física, né? Os animais podiam morrer, existiam seres carnívoros, existia predação,
Enfim, existia um equilíbrio ecológico normal criado por Deus que é mantido por morte e vida se renovando, né? E o entendimento do Ken Han, na Terra Jovem, é que a criação, quando Deus alega que a criação é muito boa, isso é impossível. Não pode existir morte. No Hugh Ross, na Terra Antiga, ele diz que sim, a criação é muito boa, mesmo havendo esses traços de morte de animais, de carnívoros devorando suas presas, de terremotos e tsunamis ocorrendo na Terra, extinções com mortes de muitos animais. Isso não está fora do sentido de uma Terra muito boa. Tá? Mas ele entende que a nova criação vai ser algo além do muito boa de Gênesis. Né? A nova criação ela vai ser algo mais do que uma restauração do Éden. Ela vai ser algo muito maior, muito diferente, com novas leis e governadas de uma forma muito muito maior do que era. Então, a nova criação não é um mero retorno ao Éden, ou a criação da Terra Antiga, né? A nova criação é uma nova criação, onde as coisas serão realmente perfeitas e terão a característica da glorificação, né, e da restauração que a gente tem vivido. E entende que pode ser assim. Enfim, sobre a interpretação dos dias, aí a gente entra num ponto-chave, né? Lá para o Terra Antiga, o termo hebraico Yom era entendido como 24 horas literais, sem margem para outra opção, baseado no uso desse termo em outras partes da Bíblia e tudo. Mas aqui há uma compreensão diferente, e os dias, eu coloquei essa imagem dessa tenda, gente, porque existem diversas interpretações. E aí, justamente, o criacionismo de Terra Antiga, ele usa essa ilustração. Ele coloca como uma grande tenda, e onde você consegue colocar debaixo do criacionismo de Terra Antiga diversas interpretações sobre os dias, diversas interpretações sobre como teria acontecido o relato de Gênesis, por exemplo, dentro da Terra Antiga. Tá? Então, ela não tem uma visão única, fechada. Existe a possibilidade de atuar diversas posições ali. Tá? Existe a possibilidade de entender esses dias como dias de revelação. Ou seja, a criação ela demorou milhões, bilhões de anos, como a ciência tem revelado, ou tem mostrado, né? Aqueles 7 dias descritos seriam dias em que Deus revelou ao escritor o que ele está vendo, né? Então o escritor, né? O escritor inspirado, seja Moisés ou não Moisés, mas enfim, não é discutir quem escreveu Gênesis. Mas o escritor do primeiro capítulo de Gênesis recebeu uma revelação onde Deus mostrou para ele o processo de criação. Um processo de criação com bilhões de anos, mas foi revelado ao longo de 7 dias a esse cara. É uma possibilidade? Outra possibilidade são dias de 24 horas literais. Olha só, dias de 24 horas literais, mas com longos intervalos entre eles. Então, no primeiro dia, Deus deu uma ordem, a palavra, né? E criou, e aí passou um longo intervalo, e aí, depois desse longo intervalo, que pode ser de bilhões de anos, uma nova ordem, Deus faz o segundo dia, e a sua palavra fala, e surgem mais coisas. Enfim, é uma outra possibilidade. Há a possibilidade de dias de 24 horas, após um longo período entre o verso 1 e o verso 3. Vou mostrar isso depois, não precisa ficar com grilo aí, não. Há a possibilidade de dias analógicos, ou seja, faz uma analogia com a semana, ou temporalmente relativos. Então, tem essa relatividade temporal aí, entre aspas, sobre uma compreensão diferente do tempo que é de Deus, né, não é nossa. E aí, como Deus compreende o tempo de forma relativa, ou para ele estar fora do tempo, houve uma analogia com os dias temporais, com os dias da Terra, né, com o Sol, de 24 horas, para a gente poder compreender essa sequência. E há a possibilidade de dias como grandes eras, ou períodos muito longos de tempo. Ou ainda qualquer combinação das alternativas assim. Olha que legal. Então, dá para fazer uma salada muito grande aqui, por isso que, realmente, o criacionismo de Terra Antiga é uma grande tenda, que
abre espaço para todas essas interpretações. Sobre essa teoria esse terceiro ponto aqui, né, que sobre um longo período entre o verso 1 e 3, é o que a gente chama de teoria da lacuna, ou hipótese da lacuna, ou interpretação da lacuna, que é um gap. Essa lacuna, ela estaria entre o versículo 1º e o versículo 2º. Tá? No princípio criou Deus os céus e a terra, ok? E no versículo 2, e a terra era sem forma e vazia, como a gente tem nas nossas Bíblias. Mas o verbo utilizado para era, ele pode ser traduzido também como se tornou, mas não foi traduzido nas nossas Bíblias assim, mas existe essa interpretação ou essa tradução possível. E uma vez que a gente traduz para a terra se tornou sem forma e vazia, há uma margem de interpretação aqui em que parece, ou é possível que tenha uma lacuna grande entre o versículo 1 e o versículo 2. Tá? E nessa lacuna se passaram milhões ou bilhões de anos. Mais especificamente, esse gap, né, essa lacuna, era onde acontece várias coisas que a gente não tem indícios na Bíblia quando aconteceu. Então, no Gênesis 1:1, a criação dos céus e da terra, ou seja, de tudo que existe. Ou seja, de mundo físico, mundo espiritual, os anjos e Satanás e tudo foi criado lá, Gênesis 1:1. Existe essa lacuna. Nessa lacuna acontece, por exemplo, a queda de Satanás. Não está relatado ali, ou seja, está baseado no que não está escrito, não no que está escrito, tá, gente? É curioso isso. São interpretações que interpretam o que não está ali. Mas é uma interpretação, colocam a queda de Satanás ali, nessa lacuna, e Deus julga a Terra depois de um período muito longo, justamente porque a queda de Satanás faz com que haja uma perturbação na Terra, um caos. E aí entra o versículo 2. Justamente esse caos, né? A Terra se tornou sem forma e vazia. A Terra foi arruinada. E aí Deus entra. Oh, tem um neném aí. Ana Sofia acordou. Ana Sofia acordou. Tadinho. Enfim, e aí Deus intervém de novo e ele começa uma nova criação. Há uma recriação, um reinício dos céus e da terra. Aí começa o primeiro dia. Aí nesse primeiro dia, Deus começa todo aquele processo, mas não é que a criação começou aí, foi um novo processo que Deus começa depois que a criação já tinha acontecido há bilhões de anos atrás. Entendeu? Essa é a visão que é passada, que é se tenta encaixar nessa visão. Tem esse esquema antigo, ou seja, foi bom isso, porque eu vi eu estava olhando essa teoria e fui procurar algumas ilustrações, algo que pudesse mostrar isso de forma mais didática. Não tem. É uma visão antiga de interpretação que hoje já caiu muito em desuso, já não é muito bem recomendada pela maioria dos teólogos. E lembra que eu falei que era aquela interpretação que estava na Bíblia de Scofield? Eu acho que eu mostrei atrás, não mostrei? Mostrou. Então, a Bíblia de Scofield, ela coloca aquela datação e ela também trouxe, se eu não me engano, essa interpretação da lacuna, que teria acontecido essa... E aí aquela data de 4.000 anos se encaixaria nesse primeiro dia ali, onde Deus recomeça a sua criação e aí passam os dias. Né? Ou seja, é uma possibilidade? É muito aceita hoje? Né? Cada vez menos aceita, porque não há muito respaldo bíblico, justamente porque ela se baseia numa especulação em algo que não está escrito. Justamente está especulando em algo que não está escrito. Então você pode colocar o que você quiser. E surgem outras teorias também. Né? A outra teoria, e que é a principal, talvez, do Criação de Terra Antiga, e que é a que o Hugh Ross apresenta, é a teoria do dia-era. Ou seja, os dias são longas eras. Que também não chega a ser um sinônimo exclusivo, mas é muito parecida com o que se conhece como criacionismo progressivo. Então, são duas visões bem parecidas, eu vou tratar delas juntas, porque é como o Hugh Ross
trata no capítulo dele do livro. Então, para ele, a palavra hebraica Yom, ela pode ser todas as horas do dia, né, 24 horas, mas pode ser também uma parte das horas do dia, ou seja, dia e noite. Então, metade de um dia é o dia, né, essa palavra Yom. Pode ser um ciclo de noite até a noite, ou de manhã até amanhã, ou pode ser um período de tempo muito longo, mas finito, tá? Mas é um período longo. Então, aqui, só para a gente tentar juntar essas ideias, né? Aqui embaixo, a teoria da Terra jovem, onde a gente tem os 6 dias e o dilúvio global. Na teoria da lacuna, a gente tem a criação da matéria, da vida, as catástrofes que ocorrem, então, nesse período, e a queda de Satanás, as mortes, os fósseis são gerados nesse momento. E aí, de repente, tem uma ruptura e entra o versículo 2, onde começam os 6 dias da criação, e o dilúvio, aqui nesse caso, ele é interpretado como local, não necessariamente global, mas a partir de Gênesis 2, ele segue mais ou menos a mesma interpretação da Terra jovem. Só que a diferença é que é uma Terra antiga porque antes do versículo 2, ou seja, apenas o versículo 1 é usado para dar respaldo para toda a Terra antiga. Como é que eu chamei? Dia-era. No dia-era, cada dia é uma grande era, ou um éon, como também é usado na geologia, né? Então tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto, e cada um desses grandes períodos de tempo há a formação de alguma coisa no universo. A matéria é formada lá no início do universo, então concorda com o Big Bang, que existiu nesse tempo longínquo, há 13 bilhões de anos, que concorda com Gênesis de versículo 1 a 4. Depois, os versículos de 5 a 8 são encaixados no segundo grande era, no segundo dia. Depois, o surgimento da vida é encaixado no terceiro dia, nos versículos de 9 a 13. Depois, há um encaixe dos versículos de 14 a 19 na quarta era, né, que seria o quarto dia. E nos versículos 20 a 23, há esse encaixe com o quinto dia, ou a quinta era, onde formam os fósseis também. E o sexto dia, onde a gente tem os versículos 24 a 31, que coincide também lá com o período de formação até os humanos. Tá? Percebam que nesses casos, e principalmente nesse último aí que eu mostrei, né, se busca colocar as grandes eras bem totalmente alinhados com a sequência temporal de Gênesis mesmo. Então, por exemplo, existem muitas controvérsias sobre, mas como que esses dias eram pensados, como é que teve dia no primeiro dia, se o Sol, que faz a gente contar o dia, só surgiu no quarto dia. Então, tem algumas dúvidas sobre essa sequência temporal da criação, que é resolvida aqui por eles fazendo essa concordância dia a dia com os períodos que dá para perceber alguma coisa no universo. Tá? Existem algumas críticas que são feitas justamente porque esse concordismo, lembre-se desse termo, tá, gente? Concordismo. Esse concordismo não dá para ser feito à risca. Sempre fica alguma coisa de fora e você tem que fazer algumas concessões sobre algo que surgiu no universo, que não bate com o terceiro dia, que teria que entrar no quinto dia, ou algo que surgiu no quarto, que deveria ter surgido no segundo. Então, justamente, nem toda abordagem é concordista. Existem outras abordagens, leituras de Gênesis, que são não concordistas, que interpretam de outras formas, mas a Terra Jovem e a Terra Antiga, elas usam exclusivamente as leituras concordistas, tá, gente? Depois na próxima reunião, quando a gente falar sobre a evolução, talvez a gente possa trazer algo sobre as leituras não concordistas. Então, em linhas gerais, o criacionismo, vou chamar do criacionismo de Terra Antiga, mas também às vezes vou chamar de criacionismo progressivo, que aqui eu vou tratar mais ou menos como a mesma coisa. Ele aceita o registro da história da vida e da história geológica da Terra. E esse consenso, ele é advindo de áreas muito variadas, como a estratigrafia, a glaciologia, a geologia, a geocronologia, a paleontologia, a cosmologia física sobre o universo, e a arqueologia. Então, existe um consenso científico de diversas áreas científicas, áreas da ciência, que
tem dado muito respaldo para essa interpretação do livro da natureza. Então, se aceita isso. A Terra Antiga aceita muito bem o registro da história da vida, aceita que os métodos de datação dos fósseis são bem feitos, são bem referendados, que a história geológica, que as datações dos fósseis, enfim, eles aceitam muito bem essas questões sem problema algum, porque isso é encontrado, isso é medido, isso é observado, e os laboratórios têm feito bons trabalhos sobre isso. Tá? Mas, em linhas gerais também, o dilúvio ele não foi global para a interpretação da Terra Antiga. Ele é local, ele acontece no contexto mesopotâmico, então, inclusive tem aquelas outros relatos, né, de povos mesopotâmicos que têm relatos similares, mas ele é algo local, é restrito àquela região. Não dá para saber qual a extensão, né, desse dilúvio, mas é algo que aconteceu, é algo histórico, mas é algo que não é global. Não é necessário para explicar a existência de fósseis no Grand Canyon, por exemplo. Na verdade, eles concordam com as explicações geológicas de que os fósseis eles são explicados de outra forma que não o dilúvio. A grande questão do criacionismo da Terra Antiga é que, diferente da ciência dominante, e ao contrário de aceitar todas aquelas questões da história, da vida, dos fósseis e tudo, e do universo, eles não aceitam a ancestralidade comum. Tá? Então, se rejeitam totalmente a ideia de ancestrais comuns, apesar de aceitar algumas mudanças microevolutivas em nível de espécie apenas. Mas, então, eles concordam com o registro histórico da vida. Então, existe o registro lá do pré-cambriano, de fósseis, de formas de vida muito diferentes, existem registros do paleozoico, do mesozoico, existe registro de extinção de grandes extinções ao longo da história, existem registros de existência de vários animais que foram antes da existência do homem, existem registros de dinossauros que viveram há 65 milhões de anos atrás. Os registros estão ok, eles concordam totalmente. A única ideia que eles rejeitam é a ideia da ancestralidade comum. Tá, mas a teoria da evolução mostra que a explicação para esses animais, tudo, é uma ancestralidade comum que é encontrada pela genética e tal. O que o Terra Antiga entende, então, já que esses animais estão lá e eles não rejeitam a existência desses animais? E entendem também que não foi só o dilúvio que enterrou todo mundo. Então, para eles, houveram eventos de especiação ao longo da história da vida, desde o surgimento da vida, que são intervenções sobrenaturais de Deus. Tá? E aí, parte desse princípio de como que é a intervenção divina na natureza. Tá? Eles batem muito nessa tecla de que há uma intervenção divina direta através de 3 formas, né? Os milagres de Deus. Existem os milagres transcendentes, que são além da física. Tá? São aqueles que estão fora das leis estabelecidas, das leis naturais. Né? Existem os milagres transformacionais, que utilizam a física para, e dentro da física, né, dentro do mundo natural, modificam alguma coisa. E existem os milagres sustentadores, que é uma ação contínua de Deus ao longo da história cósmica. Né? É algo como a providência divina que a gente entende teologicamente, mas ele não chama de providência, ele chama de milagres sustentadores. Mas tem a ver com a imanência de Deus na criação. Né? Então, dessa forma, eles entendem que Deus intervém diretamente, de forma milagrosa, de forma sobrenatural, na natureza, em períodos específicos, modificando alguma coisa ou inserindo algo novo ao longo da história da criação. Então, cada dia, né, cada daquelas 6 grandes eras, cada grande era, ela começou com uma intervenção direta de Deus. Então, Deus cria e deixa as coisas rolando, aí chega um momento propício, Deus intervém novamente, as coisas vão rolando, aí Deus intervém novamente e coloca a vida no planeta,
e as coisas vão rolando, depois Deus intervém novamente, tem uma grande extinção, e surgem espécies novas. Então, esses grandes eventos de extinção e novas especiações não são meramente explicadas pela teoria da evolução como eventos biológicos naturais. Eles são intervenções diretas de Deus, criando novas formas de vida. Tá? Então, é mais ou menos isso. Né? Durante essas 6 longas eras, o Criador ativamente e muitas vezes se envolveu em moldar e introduzir novas formas de vida na história da Terra. Conforme as condições permitiam ou mesmo necessitavam. Então, Deus cria, Deus intervém, e as coisas vão passando, né, de acordo com o propósito dele, e ele vai interferindo ao longo do passar do tempo. Né? E tudo isso com um propósito redentor, como eu comentei agora há pouco, né, sobre cada galáxia, estrela e forma de vida que já existiu nesse universo de 13 bilhões de anos, facilita o cumprimento do plano redentor de Deus, o plano redentor de Deus de salvar a humanidade. Então, para a gente cumprir a grande comissão hoje, em 2020, alcançar povos, nós precisamos de matrizes energéticas, precisamos de recursos financeiros, enfim. Esses recursos, por exemplo, são advindos do petróleo. O petróleo foi criado lá atrás e surgiu pela morte de animais no período carbonífero, por exemplo. Então, isso faz parte do plano de Deus. Existe todo o que a gente chama de ajuste fino do universo, é um grande argumento para ele, sim, porque mostra como que o universo foi todo ajustado para que as coisas chegassem até nós hoje, né, como nós podemos ver, interpretar e compreender a criação, e tudo isso serve ao plano redentor de Deus. Então, esse contexto salvífico ele é muito importante na interpretação da ciência, da natureza. Né? Então, todos os componentes do universo, da Terra e da vida contribuem para tornar possível a salvação de bilhões de seres humanos. Ele coloca alguns desafios científicos ao final, dizendo que existem sim. Então, ele, ao contrário do Ken Ham, ele não coloca muitos desafios. Assim, na verdade, os desafios do Ken Ham, lá no capítulo dele, são aqueles desafios teológicos que, se você não aceita o desafio, se você tem que lutar por um Adão literal, você também tem que lutar por uma terra jovem. E senão você mina toda a sua base da fé cristã. Né? O Hugh Ross agora, na Terra Antiga, ele é mais, talvez, não sei se é mais honesto a palavra, mas ele é mais coerente em algumas coisas. Ele coloca abertamente desafios, por exemplo, teológicos, desafios científicos. E entre os desafios científicos que ele coloca se existem designs imperfeitos ou sem função na natureza, ou limites de evolução, assim, questões relativas à teoria da evolução que podem trazer alguma reinterpretação. Ele fala, então a gente vai ter que reinterpretar o modelo da Dia-Era. Então ele não é cego a isso. Ele fala, se surgirem evidências na ciência que vão fazer a gente rever o nosso modelo da Dia-Era, tudo bem, a gente vai ter que rever. Se experimentos de evolução em tempo real, de longo prazo, mostrarem macroevolução eficiente e produtiva, né, uma macrodiversificação, esses resultados vão desafiar seriamente os modelos de criação do Dia-Era, e a gente vai ter que trabalhar de outra forma. Ou seja, ele entende que a interpretação dele é um modelo. E é um modelo que pode precisar de revisão, pode ser, inclusive, deixado de lado para a gente buscar um outro modelo que condiza melhor com a estrutura que a gente está vendo pela ciência. Então, é mais ou menos isso. A gente depois tem as réplicas, né? Eles vão conversando e a Deborah Harsman, da criação evolutiva, concorda em diversos fatores com ele, mas na ponta da evolução, ela realmente faz as ponderações sobre o que ela concorda, o que ela discorda do Hugh Ross. O Ken Ham, ele é categórico em afirmar que a visão da Terra Antiga não pode ser admitida, e ele contesta todos os pontos do Hugh Ross, falando que não dá para aceitar, e dizendo que a leitura dele, assim, ele diz que a leitura literal do Hugh Ross não está certa. O que está certo é a leitura literal da Terra Jovem.
Então, fica esse certo conflito, né? Mas é um livro muito bacana, porque traz essas visões e mostra como que a gente pode ver grupos que às vezes estão mais dispostos a dialogar e grupos que estão muito categóricos em não concordar entre si, que não dá para conversar ali. Gente... Na réplica desse capítulo, eu acho engraçado que o Stephen Meyer ficou numa conversa de comadre, né, com o Neil Gross, assim, ele basicamente disse, eu não discordo muito, não sei o que, eu vou aproveitar para bater aqui no outro ponto. Ele fala, eu concordo, ele fala mais ou menos isso mesmo, ó, concordo com tudo que o Neil Gross falou, então eu vou aproveitar que ele não acusou muito bem a evolução, então eu vou fazer o papel aqui. Então aí ele gasta um pedação falando sobre os problemas da teoria da evolução. Parece o que a gente vê em debate, né, de eleição, engraçado, às vezes, cara, eu concordo aqui, vou aproveitar para bater aqui em outra coisa. Mas, um comentário, assim, geral, né, assim, na estrutura do livro, eu achei legal e tal, mas esse ponto, assim, o que mais chamou atenção, particularmente, né, sobre esses 2 capítulos, né, é que tem esse fator que você mencionou aí, né? Assim, o Ken Ham, ele oferece um pacote fechado, parece, né? Assim, e muito, você vê no estilo da escrita que é bastante incisivo, né? Assim, bem condizente também com a postura dele, e tal, em debates e tudo mais. Enquanto que o Will Gross já é mais, eu ia falar hesitante, mas talvez soe cauteloso, né? Assim, ele é cauteloso, acho que talvez a palavra melhor, assim, e dá margem, né, para outros fatores. Agora, realmente uma coisa que eu fiquei depois, assim, eu até peguei ainda agora o livro e fiquei folhando assim, cara, esse negócio do Adão, assim, eu achei curioso porque ele não levanta muito essa bola e a turma também não bate muito, assim, eu pensei que o Ken Ham, ele até faz uma alusão e tal, mas para mim não ficou tão claro, assim, não tô, nem é mais um comentário também, não precisa nem entenda como uma pergunta, porque pode ser que... Mas para mim não ficou tão claro esse papel, assim, do Adão, nessa questão das eras, né, do dia era, mas tá aí... Não, o que eu sei que ele entende do Adão, não do Adão, né, mas da origem da humanidade, é que a origem da humanidade segue o padrão que a ciência tem encontrado, a origem do homem, do Homo sapiens, né, há cerca de 200 mil anos atrás, os fósseis de hominídeos, como têm sido revelados, com as datações, isso para ele não há nenhum problema nisso. Mas me parece assim que a posição dele é que no tempo certo Deus criou um Adão e Eva, né, históricos, e eu acho que a posição dele é justamente de uma criação especial, mais uma das intervenções sobrenaturais de Deus, criando Adão e Eva especificamente naquele contexto. Eu acho que essa que é a visão que ele adota mesmo. O Adão e Eva como uma criação sobrenatural. Mas aí, em relação a como funciona com os outros seres humanos que existiam ao mesmo tempo, né, conterrâneos, e como funciona o depois, né, aí eu não sei realmente qual que e o livro também tem não limite, assim, a ideia não é detalhar tudo. Inclusive, tem um livro desse de contrapontos, são 4 visões sobre o Adão histórico. Eu tô ligado, já vi na Amazon. Que também Mael, tem... Tu abriu aí, eu não sei se tu ia falar. Alguém ia falar? Manda lá. É bom liberar o microfone. Ficou muita dúvida? Eu fiz um curso com Andrew Barbosa sobre como usar. O problema de Andrew é o chat. O problema de Andrew é o chat. É um comentário sobre algo lá no começo. Eu lembrei que no livro editado por Peter Harrison, Ciência e Religião, que é aquele Cambridge Companion sobre ciência e religião, tem um capítulo sobre criacionismo e design, criacionismo científico e design inteligente, que conta a história muito detalhada, assim, que Tiago comentou lá no começo, sobre a publicação daquele primeiro livro, sobre o dilúvio e a influência de um irmão adventista sobre isso. Então, eu acho que para conhecer a história, eu acho que ele faz bem. É um capítulo escrito por Ronald Numbers sobre, assim, as origens históricas e as relações entre os grupos
eclesiásticos e essas correntes do criacionismo. Só queria comentar isso, é um texto que está em português e é razoavelmente fácil de encontrar. Conhecer a história do criacionismo de terra jovem moderno, né, é muito importante, porque, por exemplo, o Ken Ham lá diz que aquela interpretação foi a interpretação comum de praticamente toda a cristandade de 1800 anos até começarem a questionar a geologia e a biologia, né? E então ele diz que essa é a interpretação, mas na verdade ele não está sendo muito coerente, né? E acaba que ele perde muito porque outros pais, inclusive os pais da igreja, Santo Agostinho e muitos outros, eles eram mais caridosos, de certa forma, em não ser tão taxativos e compreender que existem outras interpretações dos dias, né? E compreender principalmente que isso não é tão relevante assim para a defesa da fé cristã. A existência de diferentes interpretações sobre os dias. Tem um livro muito interessante, esqueci o título dele aqui agora, não tem em português, mas ele também traz cada capítulo traz sobre como a interpretação desse trecho foi feita em diferentes épocas do cristianismo, desde dos antigos até passando pela escolástica, depois pela reforma e pelo período iluminista, enfim, como que essas interpretações foram feitas, e existem interpretações muito diferentes, e todas elas podem ser compreendidas de alguma forma dentro de uma visão ortodoxa da fé cristã, sem muito problema, sabe? Então, existe isso, ou seja, a interpretação do Ken Ham, que diz que essa foi a visão de 1800 anos da cristandade, não é bem assim. A interpretação que ele está utilizando é a interpretação do século XX, que surgiu, e aí esse contexto histórico é muito importante por causa disso, surgiu lá na década de 20 com aquele livro adventista, que não foi muito bem recebido em meios evangélicos, justamente porque o adventista estava um pouco à parte, né? E aí depois o Henry Morris voltou à tona com isso na década de 60, e aí usando os mesmos argumentos, como ele era evangélico, o pessoal aceitou. E aí vendeu a ideia, o pessoal comprou a ideia para mostrar essa visão da Terra Jovem como se fosse algo de sempre. Mas não é algo de sempre, é algo do século XX. É uma visão bem moderna e bem específica, com trechos muito específicos sobre interpretação. Rapidinho, tem na resposta do Ken Ham ao Hugh Ross, ele fala, assim, o Hugh Ross diz que 24 horas, como ele entende os dias, né, longas eras, ele fala que os tempos ali, o que é relatado para os dias de Gênesis, é muita coisa para acontecer em 24 horas. E aí ele fala, não dá para acontecer isso em 24 horas. Aí o Ken Ham vai falar, não, dá sim, perfeitamente. Por exemplo, a obra de Deus de criar, isso no sexto dia, né? Criar o jardim, criar Adão e Eva, dar comandos a Adão, adormecer Adão, foi sobrenatural e levou no máximo minutos. Deus trouxe os animais ao homem para que ele não precisasse procurar por eles. Aí ele diz que... deixa eu achar aqui o texto. Tá. Se Adão nomeasse um tipo de animal do campo ou de uma ave a cada 10 segundos, Adão poderia ter chamado sem esforço 3.600 tipos de animais em 10 horas. E em bem menos de 10 horas, ele teria reconhecido sua solidão. Ao ver Eva pela primeira vez, ele foi uma alegria instantânea. Foram necessárias muito menos de 24 horas para os eventos do sexto dia. Ou seja, o Ken Ham, ele se deu o trabalho de fazer uma conta que Adão estava nomeando os animais, e se ele nomeasse um animal e uma ave a cada 10 segundos, ele teria nomeado 3.600 animais em 10 horas. Ou seja, meio forçado, né? Ou seja, a interpretação literal do Ken Ham, ela não é tão literal assim, porque ela é especulativa também, ela adiciona coisas ao texto. Então, essas interpretações literais, elas sempre ficam no meio do caminho, porque elas adicionam questões que não estão no texto. Ou seja, né? Alguém ia perguntar aí? Pode ir, Miles, você disse que tinha um comentário. Talvez, eu não sei se esse livro que o Thiago estava falando é um livro que saiu em 2018 pela IVP, chamado
primeiras leituras cristãs de Gênesis 1, uma exegese patrística e literal. É um livro que faz essa análise de se os pais da igreja eram ou não leitores literalistas. Eu acho Infelizmente, que não é esse. Deixa eu procurar aqui. Enquanto vocês vão conversando aí, eu vou achar. Então, Paulo, começa aí o teu comentário. Realmente, Mael sem barba é um marco assim, que eu nunca vi na vida, então não podia deixar de... Quer dizer, você já viu, você me conhece desde criança, então você já me viu sem barba. Então, mas desde aquela época, meu velho, nunca mais eu te vi sem aquela barbicha de bigode, ou de bode. Mas enfim, te amo, Mael. Bom te ver. Só para entender se foi um elogio. Tiago, prazer. Prazerão. Foi, cara, foi. Primeiro, Tiago, prazer, cara. Eu sou Paulo, sou daqui do grupo de Recife. Tô sumido há muito tempo, mas aí, como esse assunto das origens é um assunto que eu gosto muito, foi minha oportunidade de voltar aí, estar em contato com o grupo e com a turma. Que bom. Achei muito massa, velho. Assim, essa série de livros que tu falou, eu sempre achei ela fenomenal, porque ela dá essa ideia de como nós, como cristãos, podemos debater de forma tranquila, né, sobre nossos pontos de divergência. E essa questão das origens, porque eu já discuti isso com muita gente mesmo, a ponto de ficar, tipo, meu irmão, não aguento mais. Não aguento mais falar sobre isso. E aí, eu tenho a minha própria visão, né? Assim, eu sou mais tendencioso para um criacionismo evolutivo, alguma coisa por ali, embora tenha também suas dificuldades, né? E eu sempre achei que nesse debate de origens, a coisa que a gente precisa sempre considerar mais importante de todas é que existem questões centrais e questões periféricas. Questões centrais são aquelas que são muito caras à nossa ortodoxia enquanto cristãos, né? Doutrinas como o pecado original, que é das homens, nós como imagem e semelhança de Deus. Então, essas coisas são muito caras. E é importante a gente frisar que as três visões não abrem mão dessas coisas. Por mais que muitas vezes os criacionistas da Terra Jovem acusem as outras visões de abrir mão de coisas caras para a nossa ortodoxia teológica, né, e para todo o plano da salvação e redenção, isso não é verdade. Então, eu acho que é importante a gente frisar que a maior discordância, embora os criacionistas da Terra Jovem discordem disso, mas a nossa maior discordância ela é periférica. É o como Deus criou. Na verdade, a gente talvez nunca vai ter uma certeza absoluta sobre como Deus criou todas as coisas. A gente já viu como é também muito perigoso quando a gente pega uma verdade, incorpora ela na nossa crença teológica. Isso aconteceu na história. Eu lembro muito da palestra de Madison, baseada naquele livro lá, né, Galileu, não sei o que, mito do conflito, aquelas coisas lá. E a gente viu como foi perigoso quando a igreja abraçou uma determinada ideia como fazendo parte do seu credo, como fazendo parte, né, do seu sistema principal. Então, atacando aquela ideia, as pessoas estavam atacando a própria fé cristã, que é o que acontece com os criacionistas da Terra Jovem. Se você ataca a Terra Jovem para eles, chega ao absurdo de dizer que você está atacando o Evangelho, você está atacando o plano da redenção, que, na minha opinião, não faz sentido nenhum. Então, assim, é muito importante sempre perceber que essas são questões periféricas, essas questões que a gente está discutindo aqui, e eu gostei muito da postura do Hughes, sei lá, Hughes, não lembro o nome dele, de uma certa humildade. Tipo, eu sempre falo assim, gente, olha, eu tenho essa tendência a ser criação evolutivo, mas eu não jogo ela dentro da Bíblia, e eu acho que tu vai falar sobre isso quando for falar do criacionismo evolutivo, né, porque pode ser que mude. Vai que um dia, é muito improvável, mas vai que um dia, aquilo que Richard Dawkins diz, né, encontrar um fóssil anacrônico, um fóssil de coelho no pré-cambriano, vai que um dia isso acontece, entendeu? E aí você vai ter que rever todas as suas coisas de novo, não. Então eu acho que eu gosto muito, para terminar minha fala, que eu já falei muito, mas eu gosto muito da postura do John Walton. Ele não falou em evolução nas palestras que ele deu, no segundo congresso, não, no primeiro, foi o primeiro? Foi o primeiro que a gente foi em São Paulo, Leopoldo? Primeiro, sem nenhum. Pronto.
Isso, eu gostei muito da postura dele, porque eu não vi em nenhum momento ele citar a teoria da evolução. Ele estava preocupado em o que é que Gênesis tinha a dizer para aquelas pessoas e o que Gênesis tem a dizer para nós hoje. Não importa como Deus fez as coisas, aparentemente não era esse o intento de Deus quando ele escreveu Gênesis. E é isso que a gente tem que entender para parar de ficar brigando por besteira. O que é que Gênesis tem a nos dizer hoje? O que é que a queda tem a nos dizer hoje? O que é que o relacionamento de Adão que ele tinha com Deus e foi perdido tem a nos dizer hoje? Então, para mim, esse é a principal foco quando a gente entra nesse assunto de Gênesis. E é isso aí, galera. Valeu, tá massa. É muito legal discutir isso. Excelente. Boa, Paulo. Falou. Gente, olha só, né, eu sei que, né, todo mundo aí com a mente fervilhando, certo? E, né, acho que foi muito bom, né? A gente podia agradecer a Tiago aí, né, batendo palma aí. Valeu demais, eu agradeço. As palmas virtuais aí. Eu sei que provavelmente você tem, né, talvez aí alguma pergunta ou outra e tal, mas a gente também tenta manter aí o tempo, mas eu acho que a apresentação foi muito boa e aí a turma, todo mundo entendeu tudo, certo? Então isso reflete aí, talvez às vezes assim, a falta de perguntas também é porque a apresentação foi bem clara, pelo menos a meu ver. Eu acho que você fez um bom resumo também, assim, não ficou naquela... Foi um bom aprendizado até ver como você sintetizou aí. Para mim foi legal ver essa organização, assim, porque talvez a minha tendência seria ir mais assim no cronológico. Ele falou isso, você conseguiu, acho que extrair e resumir bem, né, as duas visões, mas só lembrando, certo? Hoje foram 2 visões, o livro apresenta 4, ok? Então no dia 20 a gente está de volta, o Tiago está novamente aí conosco, certo? E daqui para lá, né, você até, se você tiver alguma, né, pergunta e tal, você pode me mandar lá pelo grupo, me procura no privado, tudo, né, você pode, e a gente pode até começar, se ainda sobrar algum residual aí de hoje, né, a gente começa, né, tratando isso e, né, tenta fazer um apanhado, né, do livro como um todo, né, apresentando as outras 2 visões e aí conversando um pouco mais, certo? Então, eu acho que, né, só agradecer aí a disponibilidade de Tiago, né? Eu sei que, né, tirou um tempinho aí no sábado para estar conosco, né, a família, né, deu uma folga aí para ele, né, da família, e ele arrumou mais trabalho para vir falar com a gente. Então, né, a gente agradece aí a disponibilidade, né, e eu também agradeço aí a presença de, assim, alguns aí que não são de Pernambuco, né, lógico, todo mundo que é de Pernambuco está muito mais do que bem-vindo, certo? Mas vamos só valorizar aí o pessoal que veio de longe, né? Mas assim, tem a Daniela, né, o Alisson, né, a Regina vai dizer que ela também veio de longe. Eu acho que o Renildo estava no evento que teve na quinta-feira à noite, né, que foi do Ressurgência, se eu não estou enganado, Renildo, acho que foi uma das pessoas que entrou em contato e tal, né, né, seja bem-vindo aí também. E é isso, gente, no dia 20 a gente está reunido novamente nesse horário, né, e a gente faz o apanhado geral do livro. Muito obrigado a todos. Eu vou pedir, né, que Andrew, né, encerre aí com uma oração e depois a gente se despede. E Luana é do Ceará, certo? Tem um destaque aí também, pessoal do Ceará. Vai lá, Andrew. Show! Vocês estão me ouvindo bem? Dá para ouvir, tranquilo. Oremos então. Obrigado, Deus. Obrigado por esse momento. Obrigado pela associação cristã que o Senhor nos deu, Pai, para conversar sobre isso. Obrigado pela vida de Tiago também, pela dedicação dele para essa parte da tua obra, Senhor. Abençoa o resto do dia da gente, Pai, e que o Senhor possa estar acompanhando o Tiago para trazer o restante da discussão para a gente na próxima reunião. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém. 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 Beleza, gente, pessoal. Valeu demais, Léo. Valeu, pessoal que estava aí. Bom demais. Até o próximo dia 20.
Grande abraço aí a todos e até breve. Mas eu coloquei o nome do livro aí, você viu, né? Vi sim, obrigado, Thiago. Beleza. Bom demais. Gente, valeu. Até mais.